Opa, hoje iremos falar sobre um SCP, no mínimo, polêmico. O SCP-5500. Item número SCP-5500. Classe do objeto: Apollyon. SCP-5500 são uma falha na realidade de uma classe ZK. A classe ZK basicamente significa fim de realidade, ou seja, não há como escapar. SCP-5500 são entidades humanoides que dizem ser humanas. Eles costumam existir em uma realidade acima do multiverso maior, observado pela Fundação. Eles têm a capacidade de alterar essa realidade e também outras, por meio de escritas criativas. O porquê fazem isso é um mistério, mas, na minha opinião, eles são basicamente administradores universais, assim apagando ameaças. Talvez coisas no universo SCP sejam ameaças maiores ainda, como o Rei Escarlate. Uma coisa que não deve acontecer é uma dessas entidades morrer, pois algo muito ruim acontece. Basicamente, quando uma dessas entidades morrem, levam parte da realidade, pelo que aparenta, levando SCPs perigosos, talvez até mesmo o Largato Imortal já tenha sido levado. Mas pela sua capacidade ele voltou, como sempre faz. Não só essa realidade é afetada, como também as outras, os outros universos, já que no universo SCP existe o multiverso. Uma instância desse SCP é observada em imagem, que aparenta ser uma raiz. Basicamente, eu acho que seja a raiz do universo, só que literalmente. Você deve se perguntar por que esse SCP é tão perigoso. Isso é porque são como falhas na realidade, ou seja, se uma falha acontece, não só a realidade é afetada, mas atinge o tempo, o espaço e outras realidades, por causa do rompimento ou quebra de realidade. Essas entidades não costumam ter um corpo fixo, mas não quer dizer que ela não possa entrar em SCPs, já que eu acho que humanos são frágeis demais para aguentar tanto poder. Por enquanto a realidade ainda existe, mas não quer dizer que ela não tenha sido apagada e reconstruída. Afinal, mexer na realidade traz problemas multiversais, como pode causar até mesmo novos SCPs existindo. E para finalizar, vamos falar sobre como é contido, ou na verdade, como não é contido. Basicamente, esse SCP não fica fixamente em um lugar, então não tem como e nem mesmo o que fazer para parar esse SCP. Pelo menos por enquanto. Então, como é um SCP polêmico, eu peço a vocês aí que comentem suas teorias, assim podemos discutir sobre. Afinal, esse SCP ainda é um mistério, até mesmo pela Fundação. Então é isso, obrigado pela sua presença e até mais.